Eu sou Paiode Rodrigues, eu estou aqui no meio do mundo, cercada de açaizais, com muito sons de pássaro, até uma cigarra agora cantou. Eu estou vestida de preto, eu gosto de preto para o vídeo. Eu tenho 1,56 m de altura, tenho cabelo crespo, porque eu sou filha de negro, um pouquinho gordinha. Gosto da maquiagem, ainda agora retoquei minha maquiagem para ficar melhor. E esse espaço onde a gente está gravando é no meio do mundo, num bairro que chama Seringal. É um lugar muito lindo, um lugar onde os pássaros cantam todos os dias, aqui na Mão na Massa. A Mão na Massa é um espaço que a gente tem aqui no meio do mundo, onde funciona também o nosso espaço Viva de arte e educação. Eu sou atriz, produtora e é com carinho imenso que eu digo sempre, eu sou uma brincante. Nem ciclone, furacão, minha sina é vencer. Eu nasci em Belém do Pará e com 7 dias eu fui levada para Cametá. Cametá é uma cidade no Tocantins, à margem do Tocantins. Uma cidade assim que tem uma cultura muito linda. Então a minha infância, ela foi cheia dessas influências. O carnaval em Cametá, ele é muito mágico. Eu lembro que criança, assim, a coisa que eu mais gostava era a época que eu queria que chegasse logo. O meu sonho era me vestir de boto. E eu lembro quando eu fui para o carnaval fantasiada de boto. Foi incrível. Uma leva de ritmos, muitos ritmos, tem 317 ritmos catalogados em Cametá. O samba do cacete, siriá, sirimbó. Então é uma cidade muito cultural, com muitas festas, festa de São João, muitos pássaros, quadrilha. E foi essa minha influência que eu tive na infância. Quando eu era pequena, eu gostava muito de ouvir histórias. E Cametá foi povoada por muitos judeus. Então, na rua da minha casa, existiam vários judeus. E meu passatempo predileto era ir nessas casas desses judeus, escutar a história deles. Na época, a gente vivia também um problema da ditadura militar, né? O meu avô, ele era um militante de esquerda e durante muito tempo meu avô recebia pessoas que ele recebia na casa dele para guardar essas pessoas, para proteger essas pessoas. Então, eu também tive uma influência muito grande política na minha vida por meu avô ser uma pessoa de esquerda. Por volta dos 14 anos, já morando em Belém, eu falei para minha mãe um dia: mamãe, eu quero ser artista plástica. E a minha mãe disse assim: não, mas isso não dá dinheiro. Será que você tem talento, minha filha, para isso? Eu disse: mamãe, eu tenho certeza, eu sou uma artista plástica. E eu enchia de desenhos, meu quarto era cheio de desenho. Eu pintava e colocava tudo na parede. Então minha mãe foi procurar uma escola de arte para eu estudar. E eu fui estudar desenho, estudar pintura. Quando eu estava dentro da escola de arte, assim, comecei a conhecer, né, alguns artistas plásticos, que eu era fã deles. E conheci meu melhor amigo, que é um professor de arte, um grande artista plástico hoje em dia. Então, eu também comecei a trabalhar com as crianças, com desenho, ensinando as crianças a desenhar, trabalhando com argila, com papel machê. E a diretora da escola começou a ver que eu tinha habilidade com criança. Eu sempre gostei muito de criança. E aí ela me falou assim: você não gostaria de fazer um curso de teatro? Eu disse assim: não. Eu gosto de trabalhar com as crianças com desenho, com teatro não. Mas eu dou o curso de teatro para você. É uma oferta da escola, porque você está colaborando. Aí eu disse: não, mas eu quero só artes plásticas. Eu quero ser artista plástica.
Aí disse, mas eu vou dar o curso de teatro para você, você faça. E aí eu comecei a fazer o curso de teatro, mas sempre com o objetivo de ser uma artista plástica. Chegou um momento que faltou uma atriz de uma peça, de um musical que eles estavam encenando. E aí o diretor fez um teste comigo e disse assim, você pode substituir a atriz que quebrou o pé. Aí eu falei para a diretora, disse, olha, eu só vou fazer isso porque você me deu um desconto na bolsa para estudar aqui, você me deu esse curso de teatro, mas só dessa vez, tá? Porque eu não quero isso. Aí entrei na peça. Depois ela me chamou para ser monitora do curso de teatro infantil, do trabalho com as crianças, com teatro. E eu fui ser monitora do trabalho com teatro nessa escola. Mas sempre com esse objetivo. Meu objetivo ali não era fazer teatro. Depois eu saí da escola de teatro, né? E fiquei sem fazer nada, da escola de arte também, fiquei sem fazer nada, mas sempre andando para cima e para baixo com os artistas plásticos da cidade. Eram meus melhores amigos. Daí eu conheci uma pessoa que eu tive um relacionamento com ele, que foi o Walter Freitas, que me chamou para fazer uma peça de teatro e para produzir também. Eu sempre gostei e tive muita facilidade para produzir. E aí eu comecei a produzir essa peça e ele queria que eu fosse atriz. Aí eu disse assim, não, eu não quero ser atriz, eu não tenho nada a ver com atriz. Eu fiz um curso, mas é porque me deram o curso, eu não quero ser atriz. E aí fui fazer o cenário da peça e ficou horrível. Ficou horrível. Então, ele disse assim, ó, nessa parte aí da arte visual, não é legal, mas tu é uma boa atriz, tu é uma boa produtora. Aí eu disse assim, mas eu não quero ser atriz. Ele disse, mas dá para fazer. Então o diretor, que era o Ramon Stegman, que o autor e diretor, eram dois diretores, um musical e um diretor geral. E o autor, que era o Ramon Stegman, a peça de teatro chamava Marajó. E ele me deu um papel de uma velha para fazer. Na época, eu acho que eu tinha uns 18 anos. E eu fiz o papel dessa velha. Fiz o papel dessa velha e fiz o primeiro nu artístico de Belém do Pará. Eu fui a primeira atriz a aparecer nua numa peça de teatro em Belém do Pará. Não sei como eu consegui, mas eu consegui. E daí começou a minha carreira de atriz. O Jornal Liberal me deu meia página do jornal dizendo que nasce uma atriz. Aí eu olhei assim, eu disse assim, será que nasce uma atriz? Eu me perguntava todo dia, será que nasce uma atriz? Sim, nasceu uma atriz. Eu fui chamada pelo Grupo Palha para fazer uma montagem que seria em Cametá. Toda a pesquisa foi em Cametá. O espetáculo chamava Tatu da Terra. E daí eu voltei a ter um contato nessa pesquisa da montagem desse espetáculo. Voltei a ter o contato com Cametá, com todas essas manifestações culturais. A história era de um tatu, que tem uma história em Cametá que dizem assim que o tatu, tatu da terra, ele move debaixo da terra e a cidade cai. Mas na verdade é o assoreamento dos rios, porque o rio Tocantins naquela região é muito assoreado. Eu fiquei durante 6 meses praticamente em Cametá fazendo essa pesquisa para que a gente pudesse escrever o texto. Infelizmente não pude participar da montagem porque quebrei o pé, aí fiquei afastada, mais ou menos uns 6 meses do teatro. Quando eu retomei o meu trabalho de teatro, que a gente tinha um grupo que chamava Pé na Estrada. Era um grupo de militância política mesmo. Na época da ditadura, lembro de uma situação bem bacana. A gente estava dentro do vadião apresentando, a polícia chegou, porque o nosso texto era bem pesado. Aí as pessoas disseram assim, corre! E eu corri. Corri, não sabia para que direção.
eu corri na direção da ponte da universidade e me joguei no rio. E a minha amiga que fazia a peça comigo também se jogou, porque eu estava de tênis, eu estava de calça jeans, de tudo, e eu não voltava. Ela me puxou pelo cabelo para eu voltar. E a gente passou várias situações dessa com o pé na estrada, com esse trabalho político. Daí fiz meu curso de um ano de técnica de teatro no Instituto Goethe, em Belém, que foi o Erlon Pascoal, foi uma coisa maravilhosa, quando eu conheci o teatro do Bertolt Brecht. E aí comecei realmente a estudar, né, a me informar. Foi um momento muito legal de encontro com a teoria do teatro. Daí eu conheci meu marido. De que forma eu conheci meu marido é muito inusitada. Eu tinha uma peça às 20h30 no Teatro Valdemar Henrique e ele às 17h20 no mesmo teatro. Ele fazia um infantil, que era um musical, e eu fazia um espetáculo adulto, que também era um musical, que chamava Meu Berro Boi. E eu estava fazendo a luz desse teatro, eu organizei a luz, eu que estava organizando. Ele tinha marcado toda a luz dele, eu fui lá, desmarquei tudo e fiquei no teatro olhando o ensaio dele, né? Aí quando ele subiu, que ele viu a luz dele toda desmarcada, porque eu desmarquei a luz dele para marcar a nossa. Aí ele gritou: quem foi o desgraça que fez isso? Esse caba da peste que fez isso. E eu levantei o dedinho, fui eu. Nossa, levei assim o maior sermão do mundo, fui chamada de irresponsável. Enfim, nós nos conhecemos brigando dentro de um teatro por causa de uma luz. Daí a gente começou a conversar, né? Eu pedi desculpa para ele e a gente começou uma amizade. E ele me disse que os amigos dele estavam chegando em Belém, o grupo Folguedo de Caruaru, que iam apresentar um espetáculo que chamava Zapt, Zupt, Traques e Truques para manter o verde vivo. Eu fui na casa deles, né, desse grupo, e fui assistir a peça. Zapt, Zupt era um encantamento da cultura popular. O grupo deles fazia uma pesquisa nisso. E eu fiquei encantada com esse trabalho. Eu digo, é isso que eu quero. É isso que eu quero esse tipo de trabalho. Aí eu já descobri o que eu queria dentro do teatro. Qual era o teatro que me atraía. E aí a gente começou a se relacionar, né? Começamos a morar junto, fizemos alguns trabalhos juntos e viemos para Macapá. Aqui em Macapá, a gente fundou a Companhia Viva de Teatro. Companhia Viva tem a ver com vida, que tem a ver com uma consciência ambiental, uma consciência sustentável. Então, nós começamos um trabalho de educação ambiental aqui no Amapá. O Amapá nos atraiu de cara por essa diversidade ambiental, cultural, que existe nele. Quando a gente soube que o Amapá tinha, naquela época, 95% da sua floresta preservada, aí meu marido, Guiga Mello, disse assim, é aqui. E ele foi um dos fundadores do PV aqui, do Partido Verde. Então, esse trabalho de educação ambiental fez com que a gente fizesse muita coisa legal. Visitasse as reservas extrativistas, viajasse por muitas cidades com o nosso trabalho. Nós montamos aqui o musical que eu tinha visto em Belém, ele trabalhando, que é o Zapt Zupt, Traques e Truques para manter o verde vivo. A gente montou esse musical aqui, já com a minha participação, que eu sempre quis participar desse musical. E aqui a gente teve a oportunidade de fazer. Nós também trabalhamos, durante muitos anos, nós montamos um show que chamava Show das Águas, que era um show, um pocket show, que misturava música, dança e teatro. O Show das Águas foi o primeiro pocket show que a gente fez.
E de lá para cá nós temos feito vários pocket shows. Através da Companhia Viva, nós começamos um trabalho na escola que chama Educação em Cena. Nós tivemos grandes parceiros, professores, diretores de escola, que até hoje são nossos parceiros assim de uma vida. Temos parceiros de uma vida aqui, dentro desse trabalho. Nós entramos dentro da escola com o teatro de boneco. Quando eu comecei a trabalhar com o Giga dentro do teatro de boneco, surgiu a possibilidade de eu fazer o Mateus. O Mateus é um personagem que faz a intermediação entre a plateia e o boneco. O boneco ele tem um time muito espontâneo, então haveria a necessidade de se fazer essa ligação, plateia-boneco. Esse personagem do Mateus ele é usado no boi também. É o Mateus que faz a comunicação do boi com a plateia. E no teatro de boneco, é o Mateus que faz essa comunicação entre a plateia. O personagem do Mateus é feito por um homem, sempre foi feito por um homem. O Giga teve a ideia de fazer esse personagem uma mulher. Eu confesso que isso foi um dos grandes desafios da minha vida. No começo eu não tinha esse time, essa espontaneidade que o teatro de boneco, que a cultura popular dá para as pessoas. O Giga, por exemplo, ele tem um time ele é muito ágil, ele fala muito rápido com as coisas, ele faz as pessoas rirem muito. Eu não tinha esse time, mas eu fiquei atraída por isso, eu me atraí por isso, realmente me atraí. Eu disse, será que eu consigo? Eu disse, eu consigo, eu também tenho essa influência da cultura popular. Aí sim, aí valeu. Toda a minha referência que eu tive em Cametá, porque eu já era atraída por isso, e eu consegui. Mas também nunca vou esquecer de uma pessoa que me ajudou muito para isso. Eu fiz um curso de contadora de história com uma pessoa que chama Rodrigo Libânio. O Rodrigo Libânio, ele me ajudou a ter esse time. Na época eu morria de medo de trabalhar com adulto. Eu conseguia ser engraçada com criança, eu conseguia intermediar o trabalho com as crianças, mas eu não conseguia intermediar o trabalho com adulto. Quando a plateia era adulta, só o boneco falava, eu não conseguia participar, porque eu achava que eu não tinha aquele time criativo. E através desse trabalho com o Rodrigo, ele me influenciou muito. Ele dizia assim, não, se você trabalha como intermediação de boneco, plateia, você tem esse criativo, você tem esse espontâneo. E aí meu trabalho mudou. Hoje em dia eu tenho muita facilidade até de fazer adulto rir. Os musicais, eles sempre me influenciaram muito. A primeira peça de teatro que eu fiz chamava A Ópera Rock do Ratinho Rick Rock. Em seguida, montei 3 musicais em Belém com o Walter Freitas. E quando conheci o Giga também gostava muito, ele tocava, ele cantava. E aí a gente veio para Macapá e quando a gente formou a Companhia Viva, a gente disse, vamos montar nossos musicais, né? Aí o primeiro que foi o Zapt Zupt, montamos o Zapt Zupt e depois até agora tenho um encantamento por montar musicais. Ganhamos um prêmio da Funarte, Procultura, o prêmio Procultura com a Linha Imaginária e os Mistérios do Meio do Mundo, que foi um musical com músicas autorais, que a gente gravou um disco. E de lá para cá tenho feito vários musicais, pocket show. Essa ideia de pocket show é uma coisa que funciona muito, a gente tem uma trajetória em pocket shows. Eu trouxe algumas cantoras para o teatro e levei algumas cantoras para ser atrizes. Hoje em dia, assim, eu tenho algumas amigas que eram atrizes e viraram cantoras, e cantoras que hoje em dia fazem teatro. Isso é uma coisa que eu me orgulho muito de ter feito por essa empatia grande com os musicais. Ao todo, eu acho que nós já montamos, acho que mais de 10 musicais
durante toda a nossa trajetória. Temos agora planos de um musical que a gente está em trabalho nesse momento e destacando isso, assim, a dificuldade também de montar musical onde você não tem pessoas qualificadas. Então a gente também ainda tem esse plano de qualificar pessoas para trabalhar nesses musicais, mas é uma paixão eterna, os musicais. É uma parceria de muita conquista, de muita coisa boa que aconteceu, mas também de muita luta, de muita batalha. Não é fácil você construir uma família trabalhando com arte. Foi teve muita dificuldade, muitos obstáculos, que a gente sempre vence, mas é árduo. Teve uma coisa que aconteceu uma vez, a gente estava dentro de uma escola e a gente levou um jornalista, o Manel do Vale, para fazer um texto para a gente. E depois ele me veio com o texto, me mostrou e ele começava o texto assim. A história desse casal lembra um pouco a história do pequeno burguês. Esse casal é um casal que vai para as escolas, cata suas moedas e tenta fazer a felicidade com isso. E foi muito interessante aquele dia mesmo, porque a gente estava sem grana nenhuma, chamaram a gente para fazer uma apresentação na escola. Ele também estava sem grana nenhuma, a gente comprou um almoço com o dinheiro das moedas e veio e fez um puta almoço, rimos. E ele disse assim, é bom, isso é bom, porque apesar das dificuldades, dá para ser feliz. Isso foi sempre, assim, dentro das dificuldades, a gente busca e sempre vai buscar ter uma satisfação com a arte, né, Giga? Com certeza. O nosso trabalho com as escolas é muito gratificante. Durante esses 36 anos que a gente vive junto, a gente desenvolveu um trabalho muito legal com as crianças aqui em Macapá. Através do Roda Chapéu, do sistema Roda Chapéu, dos espetáculos, né? Nos proporcionou muitas parcerias, né? Hoje nós encontramos assim diretores de escola que eram alunos na época quando nós começamos a fazer o espetáculo. Então nós já atingimos várias gerações, isso é muito gratificante. E essa parceria de mais de 36 anos é muito frutificante. A cada dia nós enfrentamos várias barreiras, mas nós vencemos todas, porque nós já temos uma estrutura montada, tá? A gente já sabe o que a gente quer, nós não nos iludimos por nada, a gente já sabe qual é o interesse que nós temos com o nosso trabalho, aonde ele tem que alcançar, qual é a contribuição que nós temos que dar, né, na formação dessas crianças, e isso a gente não abre mão. Tanto que desde que eu cheguei no Amapá, nós começamos a desenvolver um trabalho voltado para a criança, porque nós sentimos aqui uma carência muito grande nessa área, né? Não só um trabalho de apresentação, mas um trabalho de formação de personalidade, né? Com muito conteúdo, né? Nós temos um trabalho ligado à questão do meio ambiente, que é muito sério, né? Isso é muito bacana, isso rendeu prêmios para a gente, né? Até hoje rende, né? Esse trabalho, dessa trajetória de a gente ter esse interesse, né? De trabalhar essa questão, as questões sociais, né? Junto com a formação da personalidade de cada criança. Então esse é um trabalho que a gente não abre mão, é um trabalho que nós vamos fazer até o final da nossa vida, porque é uma coisa muito gratificante e essa é a nossa contribuição para a formação da personalidade dessas novas gerações. Aqui no meio do mundo, debaixo desses seringais, é nosso polo de resistência. Atrás desses muros, todas as nossas atividades são para resistir, para continuar fazendo arte. Eu gostaria muito que as pessoas enxergassem isso. Essa forma alternativa que a gente tem da gastronomia, de trabalhar com algumas atividades culturais aqui dentro, é a nossa forma de resistir e não baixar a cabeça. Aqui é nosso espaço, é a mão na massa. É aqui onde nós transformamos os nossos sonhos em realidade. É a partir daqui que saem grandes espetáculos e grandes propostas para a gente formar novas gerações ligadas à cultura.
seduz e não preciso acender. O caos te criou e destruiu. Cheguei aqui